Álcool e pedal combina, não combina? O que acontece se você bebe depois de um treino ou se você treina e na noite vai beber? Né? Será que o álcool realmente atrapalha a evolução ou a recuperação? Então vamos ver isso nesse vídeo hoje. Estamos na semana próxima do carnaval, na verdade essa semana, né? Semana que vem já é o carnaval. Hoje tive uma reunião com o pessoal da assessoria falando sobre isso e vou trazer aqui para vocês também um pouquinho do que acontece com o nosso corpo quando a gente bebe, né? E por que a gente não dá para misturar álcool e treinamento. Então, primeira coisa, né, que acontece no nosso corpo, vou falar sobre, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5, tá? Depois vai ter mais um bônus também. Mas 5 fatores, né? 5 motivos pelo qual você não deve beber se você está treinando com o objetivo de ter uma melhora de performance, tá? Primeira coisa é relacionada ao fígado. Então, o álcool, ele não tem... ele não pode ser armazenado no corpo. Então, ele entra como uma substância tóxica. Então, assim, quando você bebe, o fígado ele para tudo que ele estava fazendo para metabolizar esse álcool. Tá? Então, reposição de glicogênio, produção de glicose, o metabolismo da gordura, os processos de recuperação muscular, então tudo que envolve ali o fígado de alguma maneira, né, para e a prioridade, né, passa a ser a metabolização do álcool, né, expulsar o álcool do corpo. Então, atrasa a recuperação, é como se fosse um concorrente. Você vai lá, durante o treino você machuca o corpo, e aí você precisa que o corpo esteja funcionando 100% para que você tenha uma recuperação, como é que nós podemos falar aqui? Para que você tenha uma recuperação efetiva, né? A gente sabe que a gente melhora durante a recuperação. Então, se você vai lá, faz um treino, bebe, né, você vai estar atrasando essa recuperação porque ele é concorrente, tá? Segunda coisa relacionada à síntese proteica. Então, o álcool ele inibe uma via chamada mTOR, né? Que é uma sinalização para o corpo se recuperar. Então, vamos lá, se você treinou e essa via está ativa, o corpo começa o processo de recuperação. Se essa via está inativa, se ela está inibida, o corpo não começa esse processo de recuperação. Tá? E aí, por mais que o atleta, que o ciclista tenha ingerido proteína, né, o corpo ele não vai ter a sinalização para começar o processo de recuperação. Então, o álcool inibe essa via. Então, também vai atrasar a recuperação se você beber após ter feito um treino forte, né? Ou ter feito um treino que vai causar um desequilíbrio no teu corpo. Então, você sabe que o treino ele causa desequilíbrio, na recuperação é que a gente melhora a nossa performance. Tá? Então, primeira coisa relacionada ao fígado, segunda relacionada à síntese proteica. Tá? Depois também relacionado à reposição de glicogênio. Tá? Então, o glicogênio muscular é o principal combustível para o ciclismo, né? Após um treino, o corpo ele entra numa janela de reposição. Então, você faz o treino, esgota os estoques de glicogênio, após isso aí, o corpo ele entra numa janela ótima de reposição. O álcool reduz a produção hepática de glicose, né? O que vai atrasar, então acaba atrapalhando ali o armazenamento muscular do glicogênio, né? E o álcool compete, né, metabolicamente com os carboidratos. Então, se vai atrasar a tua reposição de glicogênio. Então, aquela cervejinha após o treino que você acha que está, né,
não vai atrapalhar, né, acaba atrapalhando bastante se você for levar em consideração que vai atrasar a sua reposição de glicogênio. Quanto mais rápido você repõe esses estoques de glicogênio, mais rápido você consegue entrar em modo de recuperação e se adaptar ao treino, ao estímulo que foi dado durante o treino. Tem alguns estudos, né, que mostram que o álcool pós-exercício ele reduz a síntese de glicogênio, né, especialmente quando associado ao sono ruim. Então, se você bebe e ainda dorme mal, isso piora mais a tua recuperação. Outra coisa que influencia demais, e essa aí ou às vezes o atleta nem demora para recuperar, ou nem se liga, né? É a desidratação. Tá? Então, o álcool, ele inibe o hormônio ADH, que é um hormônio antidiurético, né? Ou seja, se você não tem a liberação desse hormônio, a produção desse hormônio, você começa a expelir muito líquido. Então, se você já foi, né, toma cerveja, sabe que você começa a tomar cerveja, você começa a ir muito no banheiro, e é por causa da inibição desse hormônio ADH. Com a água, né, que o atleta está perdendo, ele está perdendo também sódio, potássio, né, e se acaba desidratando. Então o atleta nem sente, porque ele não está num ambiente, às vezes não está num ambiente quente, não está em estresse fisiológico, não está suando, e está bebendo, está ingerindo bebida. Então ele acha que não está desidratando, quando na verdade ele está. E beber água durante, né, tô tomando cerveja e tomando água junto, tá? Não anula totalmente o efeito do álcool. Tá? Então, não adianta você achar que por estar bebendo água junto com a cerveja, eu posso beber bastante porque eu estou me mantendo hidratado. Então, não é bem assim. A gente já viu que, como a bebida inibe o hormônio antidiurético, né? Tudo que você tomar vai ser expelido ali pelo corpo. E aí o que acontece, né? Quando você desidrata, fica com menor volume plasmático, isso se traduz num maior esforço cardiovascular, uma pior termorregulação e uma sensação de cansaço precoce. E aí, então você imagina comigo o pior cenário. Você vai, sai, bebe de noite, no dia seguinte, na manhã seguinte, né, quando você acorda, você sai para fazer um treino para botar o álcool para fora. E aí você já está desidratado, você não se recuperou, né? Porque a gente viu que ele inibe a síntese proteica, ele atrapalha a reposição de glicogênio e ele concorre com a recuperação do treino, né? Uma vez que ele entra como uma toxina e o fígado para tudo que ele está fazendo. É como se o corpo parasse o modo recuperação e entrasse no modo sobrevivência. Tá? Então, quando você bebe, é isso que acontece. E aí, no outro dia, você sai e faz um treino pesado para botar o álcool para fora. Então, você está se prejudicando duplamente, né? Você bebeu, seu corpo já está sob estresse, você sai e dá mais um estresse nele ainda. Então, esse é o pior cenário, tá? Tirando algumas coisas também, por exemplo, assim, o álcool, ele facilita você pegar no sono, tá? Falando agora de algumas outras malefícios do álcool para o treinamento. Ele facilita pegar no sono, mas ele reduz o sono REM, né? Que é o sono profundo, que realmente é no sono profundo que a gente mais recupera, né? Tem maior liberação de hormônio. Então, assim, é nessa parte do sono que a gente realmente melhora, né? E o álcool ele reduz essa parte do sono. Então acaba atrapalhando mais. Isso aí também tem alguns estudos que falam sobre isso. Ele também altera o nosso sistema nervoso, então a coordenação motora diminui por mais que você não esteja mais bêbado.
Então você beber na noite anterior, se você for fazer um treino, você vai ter menos eficiência, então você vai gastar mais energia para fazer o mesmo gesto, para fazer o mesmo gesto. Não vai ser um gesto tão eficiente como seria se você não tivesse ingerido o álcool. Tá? Isso impacta diretamente na performance. Tudo isso aí que eu falei impacta diretamente na performance, na recuperação e na saúde do atleta. Então, mais que motivos para segurar a bebida, né? Não beber. Quando você for beber, se você tem um objetivo de performance, não beba. Se você beber, né? Pode beber. Você já sabe o que acontece com o seu corpo, agora você tem a escolha de beber ou não, tá? Mas aí, se você bebeu, escolha não fazer um treino pesado. Tira da cabeça essa ideia de que depois que bebeu você tem que fazer um treino para tirar o álcool do corpo. Não é assim que se tira o álcool do corpo, tá? Então, bebeu à noite, né? Foi ali, bebeu um pouco para mais. Ok, se você não é profissional, se você não ganha vida com isso, não tem problema nenhum. No dia seguinte, se hidrate bem. Então, toma uma bebida esportiva, né? Mesmo se você não está fazendo uma pedalada ali, faz um reidrate, faz uma coisa para você se hidratar, se alimentar, repor o estoque glicogênio, se preocupa na ingestão de proteína, para que o corpo se recupere o mais rápido possível, tá? E o prejuízo seja o menor. Beleza? Um pouquinho do que acontece, espero ter ajudado. Se você tem alguma coisa a mais a acrescentar, eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa, eu falei uma coisa que você não concorda, coloca aqui embaixo nos comentários e vamos continuar esse assunto. Se você gosta de mais assuntos assim sobre treino, performance, fisiologia, deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque eu vou estar sempre trazendo assuntos como esse, para a gente bater um papo sem muita formalidade, tá? Eu vou abrir a câmera, eu vou falar o que eu estudo, né? O que eu estou estudando, o que eu passo para os meus atletas, vou passar aqui também. Beleza? Vamos que vamos.